Never made it as a wise man. Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste e que nos dá o prazer da sua companhia. É cada vez mais comum o medo de dirigir. Você é inseguro no volante? Então você vai conhecer nessa tarde o programa Dirigir Sem Medo. Vou conversar aqui com a Márcia Batiston, que é psicóloga. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. O que é o programa Dirigir Sem Medo, Márcia? Bom, o programa Dirigir Sem Medo é um programa de atenção multidisciplinar a pessoas que têm medo de dirigir, se sentem inseguras ao volante, têm pânico de dirigir, têm estresse, ansiedade. São pessoas que têm a sua atividade de dirigir limitada, total ou parcialmente. A gente trabalha com esse tipo de público, tentando oferecer um trabalho personalizado para a superação desse medo de dirigir. E como é efetivamente esse trabalho? Bom, nós trabalhamos de uma forma totalmente personalizada, então as formas de intervenção vão depender do que está acontecendo com a pessoa. Elas se caracterizam pelo quê? Pelo acompanhamento psicológico e por uma parte prática. O número de sessões, o número de aulas, como o trabalho vai se dar, vai depender do que está acontecendo com a pessoa. É feita uma avaliação inicial, a gente identifica qual a necessidade daquele caso, conforme o que aquela pessoa apresenta, para poder fazer aí uma intervenção adequada. E o programa auxilia as pessoas, aquelas que já são profissionais do volante, que apresentam um nível de estresse muito alto? Auxilia, sim. Nós temos um tipo de acompanhamento para pessoas que têm muito estresse ao volante, que se sentem irritadas quando dirigem, pessoas que têm um comportamento um pouco mais agressivo. Trabalhamos também com essas questões e também com essas duas formas de intervenção, tentando dessensibilizar um pouco, tentando trabalhar com a questão do acalmamento, diria, mental da pessoa. E o programa auxilia a essas pessoas que ainda não tiraram a carteira de motorista, que tiveram algum trauma e agora vão tirar a carteira, e ela tem como auxiliar ela nesse sentido? Nós temos sim, nós temos um programa específico de pré-habilitação que aí não conta com a parte prática. A parte prática só é permitida fazer a condutores não habilitados em autoescolas. Então nós trabalhamos só a questão da orientação psicológica, também com acompanhamento da orientadora educacional nas questões que envolvem os direcionamentos de trânsito, a parte de legislação, e trabalhamos com a questão psíquica mesmo, a questão mental dessa pessoa, para ela diminuir esse medo, para ela conseguir ter um controle emocional maior, para conseguir aí sim adquirir, tirar a sua habilitação. E a pergunta básica, quem procura mais, o homem ou a mulher? Eu diria que quem procura mais o programa para lidar com o medo de dirigir são as mulheres, em número muito elevado em relação ao número dos homens. Não sei se quem tem mais medo são efetivamente as mulheres, mas elas procuram sim ajuda, buscam solucionar para resgatar sua autonomia, resgatar sua independência, resgatar a questão de ir e vir sem ter que depender de ninguém. Estou conversando aqui com a Márcia Batiston, que é psicóloga, que está nos falando do programa Dirigir Sem Medo. Eu volto no próximo bloco com mais informações para você. Never made it as a wise man. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste e que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes de variedades. E a nossa convidada na tarde de hoje é a Márcia Batiston, que é psicóloga, que está nos falando do programa Dirigir Sem Medo. Márcia, o atendimento às pessoas que vêm aqui é no consultório e ao mesmo tempo na prática? Bom, o atendimento é feito nessas duas modalidades. Se vai ser ao mesmo tempo ou não, vai depender de cada caso. Muitas vezes as pessoas têm tanto acompanhamento psicológico quanto a parte prática ao mesmo tempo. Então, ela vem no consultório, a gente trabalha a questão do medo e, concomitantemente a isso, ela faz as aulas práticas. Outras pessoas precisam de um acompanhamento psicológico primeiro, porque muitas vezes o medo é muito intenso, a insegurança é muito grande e a gente precisa primeiro encontrar um equilíbrio aí para depois essa pessoa ir para a prática. Assim como tem algumas pessoas que passam pelos dois acompanhamentos e continuam no acompanhamento psicológico para reforçar os aspectos emocionais que precisam ser reforçados para que ela não pare de dirigir de novo.
Essa insegurança feminina pode estar ligada ao carimbo cultural, aquele machista. Mulher no volante, perigo constante? Olha, eu diria que isso está presente sim no imaginário dos motoristas, de um modo geral. Isso não é verdadeiro, de fato não é verdadeiro, mas tem sim um componente cultural e social bastante significativo nas pessoas que têm medo de dirigir, por vários motivos. Algumas pessoas, logo que tiram sua habilitação, algumas mulheres vão dirigir com seus maridos, ou com filhos, ou com amigos, e que já têm uma experiência e são muito criticadas. Isso reforça esse estereótipo, isso reforça sim a questão do medo, e muitas vezes é isso que faz com que elas se afastem da direção. Então o componente cultural e social é sim bastante significativo. Vou conversar aqui com a Ivana Maria de Souza, que é especialista em trânsito, que está na prática todo dia lá no Dirigir Sem Medo, orientando as pessoas que procuram o programa. Ivana, o tempo das pessoas que dirigem para o tempo desses que já dirigem há mais tempo, tem muita diferença? Tem bastante diferença. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: essas pessoas que têm medo de dirigir, elas, quando saem da autoescola, elas vão dar volta com o pai, com o marido, e como essas pessoas já dirigem há muito tempo, elas acabam querendo que, recém-saído da autoescola, já faça a mesma coisa que eles, a mesma rapidez, com o mesmo raciocínio lógico rápido, com tudo muito rápido. E aí o que acontece? Elas vão com eles. O primeiro erro, já se existe um berro, e aquilo vai trazendo com que elas vão ficando cada vez mais para baixo, né? Que aí é o que trabalha junto com a Márcia. A baixa estima vai lá embaixo, porque a tendência delas é querer fazer a mesma coisa que eles. E aí começam os erros, porque não tem como você sair da autoescola e já ter um perfil igual ao de uma pessoa que já dirige há 10, 12, 15 anos. Você vai conhecer o equipamento que você tem, o trânsito em si, gradativamente. Ivana, quais são as principais dificuldades que os alunos encontram na prática? Olha, são diversas dificuldades, apesar de que para as pessoas que já dirigem há muito tempo acham simples, mas para elas são dificuldades que parecem ser grandiosas. Entrar no estacionamento de um shopping, fazer uma rotatória, porque a falta de conhecimento faz com que elas não saibam se devem continuar, se estão na rotatória, param ali no meio da rotatória ou continuam, né? Que é uma falta de conhecimento. Tem também a questão da subida dos morros, né? A grande maioria tem medo de subir o morro e achar que o carro vai voltar, né? Por quê? Porque não tem o conhecimento da técnica de como fazer para que ele prossiga. Tem também entrada em supermercados, simplesmente trocar de uma pista de rolamento para outra, né? Porque elas não têm muito a técnica de usar os retrovisores do lado direito, né? Então se acostuma muito a usar o retrovisor do lado esquerdo. Conversei aqui com a Márcia Batiston, que é psicóloga, e a Ivana Maria de Souza, que é especialista em trânsito do Dirigir Sem Medo, que nos trouxeram essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Muito obrigado a vocês, e vocês tenham uma boa tarde. E que você siga o seu dia feliz da vida.